Olá pessoal, belezinha? Aqui da continuidade, correto? Agora é o seguinte, vamos praticar aqui que nós aprendemos. A multiplicação, agora vamos aplicar dentro das questões de concursos mesmo. Aí, ao resolver cada questão, eu vou mostrando para você qual o segredo, o que você tem que perceber, o que é referencial. Porcentagem, o grande segredo é referencial. Beleza? O meu referencial é o número 100, o meu ponto de partida, isso é importante demais. Porque lá em matemática financeira mesmo, quando a gente vai, não sei se você já aprendeu comigo, mas, por exemplo, desconto. Ah, desconto por dentro, ah, desconto por fora. Ah, tem aquelas fórmulas, eu não preciso. Desconto por dentro, Josimar. Quem é o meu referencial? É o valor atual, é o valor de antecipação. Ele é meu 100%, regrinha de 3. Desconto simples. Ah, o meu desconto é o desconto bancário, desconto por fora, desconto comercial. Quem é o meu referencial? É o valor nominal, o valor de face. Ele é meu 100%, regrinha de 3. Então esse é o grande lance. Porcentagem é a base da matemática financeira. É o meu é sobre quem que eu vou calcular o acréscimo. É sobre quem que eu vou calcular o desconto. Beleza? Então essa ideia de referencial. Ah, acontece muito a ida e a volta. Vem comigo, olha só. Vamos começar aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Tá? A questãozinha de 2017, essas questões são todas atuais agora para a gente poder ficar craque mesmo. Então olha só. Josimar, essa ideia, né, esse tipo de questão, esse raciocínio, ida e a volta. O referencial é o seguinte, o referencial, já guarda a partir de agora. O referencial é o meu ponto de partida. E o meu ponto de partida... Tá horrível isso aqui. Referencial é o meu ponto de partida. E o meu ponto de partida sempre é 100%. Então vem cá comigo rapidão. Digamos que eu vou daqui para lá, correto? Daqui para lá. Se eu saio daqui para lá, Josimar, eu estou saindo daqui. Então aqui é meu ponto de partida. Aqui é o meu 100%. Aí eu fui. Ah, mas agora eu quero voltar. Ah, você quer voltar? Beleza. O seu ponto de partida não é lá, é aqui agora. Então aqui é o meu novo 100%. Então eu vou sair daqui para lá. Correto? Então, prestar atenção nesse detalhe. Ah, eu vou aumentar, aumentar e aumentar. Daqui para cá, fiz uma conta. Se eu estou saindo daqui, isso aqui é meu novo referencial. Isso aqui é meu novo ponto de partida. Isso aqui é o meu novo 100%. Vem comigo. Questãozinha da Funrio. Fala assim, ó. O preço de certo sapato numa sapataria foi aumentado em 50%. Isso fez as vendas do sapato caírem muito. O comerciante resolveu então voltar ao preço original. Ele foi, mas ele voltou. Para tanto, ele deve anunciar que o preço do sapato terá um desconto de aproximadamente... Josimar, quanto é que custa o sapato? Quando uma questão trouxer para você, começa a guardar os detalhes agora, viu? Agora eu vou dando todos os detalhes para vocês. Vamos fazer várias questões aqui agora de concursos públicos e dentro delas vão vir os detalhes. Primeiro passo é que o meu ponto de partida... de onde eu estou saindo, sempre é 100%. Já guarda essa dica para você. Outra dica importante que você vai guardar para você. Josimar, eu não estou vendo em momento algum nessa questão da Funrio. Em momento algum. E essa questão já aconteceu várias vezes. Olha só em bater o olhinho aí eu já sei qual é a resposta. Mas por que eu sei qual é a resposta? Porque essa questão, esse texto aí, ele já se repetiu mais de 10 vezes em concursos públicos. E essa questão é 2017. Entendeu? E olha só, já se repetiu várias vezes. Então, quando você começa a fazer várias questões, é por isso que eu quero que você treine, as questões de porcentagem se repetem. Porque são os mesmos assuntos, são os mesmos raciocínios. Beleza? Então, por exemplo, Josimar, eu não estou vendo valor nenhum. Então, eu só vejo valor em porcentagem, ou seja, só tem valores relativos. Então, quando for assim, você vai simular um valor. Então, você vai colocar esse sapato valendo R$100. E um bom número para nós simularmos é o número 100. Ah, eu vou colocar que ele custa 37,40. Não, Deus me livre.
Esse sapato custa R$100. Então, toda vez que você for simular um valor dentro de porcentagem, por favor, simula o valor 100. Ah, é dinheiro, R$100. Ah, são pessoas, 100 pessoas. Ah, são objetos, 100 objetos. Tá ok? Ah, são animais, 100 animais. Então, quando não trouxer um valor para mim absoluto, eu vou simular o número 100. Então, esse sapato custava R$100. Beleza. Só que ele teve um aumento de 50%. Isso fez com que as vendas caíssem muito. Então o comerciante vai ter que voltar ao valor original. Ele foi, mas ele tem ida e volta. De quanto tem que ser o desconto para ele voltar ao que era antes? Então você faz assim, ó. Né? Então olha só aqui, ó. O que vamos fazer aqui? R$100, né? Então esses R$100, correto? Ele vale quanto? Ele vale 100%, que é o valor, né? Eu estou saindo de R$100. O que acontece é o seguinte, ó, vamos só pensar aqui uma coisa. Melhor assim, ó. R$100 o sapato custa. Aí ele aumentou quanto, Josmar? A questão fala que aumentou 50%. Aumentou 50%. Já de cabecinha você já sabe, né? Aumentou 50% é multiplicar por 1,5. Ou então já estava de cabeça. 50% de 100 é 50, mais 100, ele custa agora R$150. Então, o que acontece? A ida era 100, aumentou 50, passou para 150. Perfeito? Ele aumentou 50. Mas as vendas caíram e eu quero voltar o que era antes. De quanto tem que ser esse desconto? De quanto? Aí esse é o pensamento. Ó, vem cá comigo. A ida e a volta. A ida e a volta. Quando eu estou voltando, o meu referencial quando foi de lá para cá, eu saí de 100 e vim para 150. Eu estou voltando agora, Josimar. Se eu estou voltando, o meu novo referencial, o meu novo ponto de partida está sendo quem? O meu novo ponto de partida está sendo 150. E o meu ponto de partida sempre vale 100%. Questões de porcentagem são regrinhas de 3. Não passam disso. Pode ser a questão mais complicada que for. É sempre uma regrinha de 3. O que manda é a interpretação. Porcentagem, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Por quê? Porque elas não conseguem interpretar. E nós vamos aqui aprender a interpretar. Então, ou seja, 150 é meu novo ponto de partida. Então eu faço assim, ó, 150, eu estou saindo de você agora, 150. Então 150 vale 100%. De 150 para 100, de 150 para 100, eu estou tirando quanto? Eu estou tirando R$50. Esses R$50 corresponde aqui porcentagem. Vem cá comigo. Vem cá comigo. A vontade que dá. E você deve ter pensado, mas vou marcar a letra D. Uai, poxa. Se pensa, agora, isso é importantíssimo. Aumentou 50%. Mas se quer diminuir, amigão, tira 50%. Não é. Guarda esse ditado. O relativo da ida jamais será o relativo da volta. O que é igual na ida e na volta é o valor absoluto. O que é igual na ida e na volta é o valor absoluto. Os R$50 que eu coloquei vão ser os R$50 que eu vou tirar. Mas ele não perguntou o valor absoluto. Está em porcentagem, ele quer valor relativo. E engana muita gente.
Porque a pessoa pensa, pô, Josimar, se aumentou 50%, amigão, tira 50%. Nunca, porque na ida era um referencial, na volta é outro referencial. Então o ditado é, o absoluto que eu coloco é o absoluto que eu retiro. Se era 100, passou para 150, o exemplo que eu dei, eu vou tirar 50 e volta para 100 reais. Reais. O absoluto da ida é o absoluto da volta, mas o relativo, a porcentagem da ida, jamais será a porcentagem da volta. Por quê? Porque mudou o seu ponto de partida, mudou o seu referencial. Quando os 50 reais que eu coloco são os 50 reais que eu retiro. Absoluto. Mas os 50% que eu aumento não pode ser 50% que eu tiro, porque senão vai custar menos do que antes. Quanto é que eu tenho que retirar? 150? Você é meu novo referencial, você vale 100%. Os 50 reais que eu tiro corresponde a qual desconto? É só fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Sempre vai ser direto. Cruza. Então vai ser 150x, que é igual a 50 vezes 100, 5.000. 5.000 sobre 150 dá aproximadamente 33,333333%. Beleza? Aqui é um 3. E ele pede aproximadamente 33%. Tá vendo? O pensamento é, eu aumentei 50% na ida, mas na volta eu tirei aproximadamente 33,333%. Porque o relativo da ida jamais será o relativo da volta. O absoluto, sim. Os 50 reais que eu aumentei foram os 50 reais que eu retirei. Então guarda esse ditado para você. Em questões com ida e volta, o absoluto da ida é o absoluto da volta. Mas o relativo da ida, a porcentagem da ida, jamais será a porcentagem da volta, porque mudou o meu ponto de partida. Comum demais nas provas de concursos públicos. Beleza? Perfeito? Então, sempre guardar esse detalhe. Josimar não trouxe valor para mim, simulo 100. Deixa de ser bobo, simulo 100. Aumentou 50%, de 100 mais 50%, passou para 150. Eu quero voltar ao que era antes. Os 50 reais que eu coloquei são 50 reais absoluto que eu vou retirar. Saindo de 150 agora, que vale meu novo ponto de partida, que é 100%. Vou tirar 50 reais. Esses 50 reais que eu vou retirar corresponde a que porcentagem? 33,33333. Vamos continuar, né? Tá legal, hein? Agora sim, vamos treinar, momento de treinamento nosso aqui, correto? Treinar bastante agora. Questão número 1. Agora FGV. Fala assim, ó. Dalva, gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala, né? E procurando em diversas lojas, achou a que queria por R$620. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo, olha o desconto, 20% de desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pode comprar sua televisão pode fazer de várias maneiras. Vou calcular 20%, depois subtrai. Mas não. Nós aprendemos o quê? O fator de multiplicação. O que é ter um desconto de 20%? Lembra? 1 menos. O que é 20%? Na forma decimal, 0,2. 1 menos 0,2, 0,8. Lembra? Então eu vou pegar 620 vezes 0,8. Já sai com desconto. Aprender a ganhar tempo. A gente não aprendeu assim? Ter um desconto de 20%, Josimar, é multiplicar por 0,8. Beleza? Então vamos fazer a continha aqui, ó, para você aprender. 620 vezes 0,8. Faz o seguinte, multiplica por 8, aí depois você volta a vírgula uma vez para ganhar, né? Ganhar tempo. Então, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 6, 41. 48, né? Com mais 1, 49. Mas Josimar era 0,8. Então volta a casinha aqui uma vez. Beleza? 496. 496, letra B. Beleza?
Então o que nós fizemos aqui, ó? Eu sei que é 0,8, multipliquei por 8, mas para compensar o 0,8, ó, eu voltei a vírgula uma vez. Beleza? Próxima questão, questão 2. Um pouquinho de gráfico aí para a gente poder interpretar. O gráfico a seguir mostra a evolução das taxas de analfabetismo desde o ano de 1900 até que se espera, né, em 2020. Observando o gráfico, analisa as afirmativas a seguir. É bem tranquila essa questão. Primeira afirmativa. A partir de 1950, a taxa já é menor que 60%. Então, olha só, muitas vezes, né, os gráficos eles são representados de maneira relativa, e é verdade. Por quê? Porque ninguém sabe o índice. Em 1970 tinha não sei quantas mil pessoas. Não. Então, você coloca o quê? Em porcentagem. Aqui nós temos o tempo, 1900, 1910, 1920 e vai de 10 em 10 anos até chegar em 2020. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, na vertical 0%, 10%, 20%, né, da população, né, do Brasil. Então, os valores eles são dados em... nós temos tantas milhões de pessoas. Não. Então, da população hoje, né, espera-se que no ano de 2020 apenas 10% corresponda à taxa de analfabetismo. Beleza? De 15 anos ou mais de idade. Então, por isso que é importante sabermos esses valores relativos, porque os gráficos hoje em dia, dependendo do tipo, é em linha, não é em coluna, não são pictografados, não são os gráficos independente, em setores, a maioria são dados em porcentagem, porque representar um valor absoluto é muito difícil. Como é que você vai saber o valor exato da população que, né, com índice de analfabetismo? Não se sabe, então se coloca valores relativos, porcentagem. Item 1, vamos começar aqui, ó, bem tranquilo. Item 1. A partir de 1950, 1950 está bem aqui, ó, 1950 está bem aqui, ó, estou marcando agora. 1950, a taxa é menor, a taxa já é menor que 60%. Então eu vou pegar e vou lá encontrar, ó. Projeta, sobe e vem para cá, ó, aprender a observar os gráficos. Aqui é quanto? 50%, correto? Então, já é menor que 50%? Certíssimo, perfeito. Ok? Item 2. As taxas entre 40% e 30% ocorreram entre os anos de 1960 e 1980. Então, entre 40% e 30%. Por que do maior para o menor? Porque o índice ele está diminuindo. Então, de 40% no eixo vertical, ó, de 40% a 30%, se eu for lá, ó, tá aqui, vai, tá aqui. Essa parte aqui, ó, vem, desce. Então, esse período aqui, ó. Então, está entre 1960 e 1980, certinho, ó. Desse daqui para cá, ó, está entre quem? 1960 e 1980. Perfeito, né? Vou colocar aqui, ó, marca-textozinho verde. Então, ó, tá aqui, ó. Essa parte aqui corresponde a essa taxa aqui. Então, item 2 também está corretíssimo. Certíssimo. Terceiro item. Estima-se que a taxa em 2020 seja a metade de 1990. 1990, vamos ver quanto é 1990. 1990, tá aqui, ó. 1990 sobe, vamos lá no eixo vertical, projeta lá, ó. Tô indo lá, ó, 20% da população. No ano de 2020, aqui, ó, 2020, vai lá no eixo lá, ó, comigo, ó, vai lá, 10. Opa! 2020 nós temos 10%. 1990 nós temos 20%. Então estimamos que em 2020
seja a metade. 10% é a metade de 20%. Então, o item também está correto. Está correto o que se afirma nas 3 situações. Então, letra E. Beleza? Bem tranquilo, né? Uma questão, e isso é importante você perceber, que a maioria dos gráficos, gráfico em linhas aqui, tá vendo? Vendo, ó? Pode ser em colunas, pode ser em barras, pode ser pictografados, pode ser em gráficos em setores. Os tipos de gráfico que nós temos. Beleza? E muitas provas acontecem. Então, e a maioria deles, quase todos na verdade, é dado em porcentagem. Como é que eu vou saber a quantidade exata, né? Quantos milhões de brasileiros tá com só analfabetos, né? De mais de 15 anos ou mais. Beleza? Não se sabe exatamente. Então se usa os valores relativos. Se usa o quê? Porcentagem. Vamos comigo, continuar. Questão 3. Bem tranquila essa questão 3. Fala o seguinte. Qual é o dobro de 60? Correto? O dobro de 60 somado a 30% de 150. Então, o dobro de 60. Então, o dobro de 60. 2 vezes 60. O dobro de 30, que eu coloquei a resposta, né? Desculpa. 60. Somado com o quê? Então, 60. 30% de, já vimos aí, ó. Calcular aqui, ó. 30% preposição de 150. Então, faz na continha. Corta, corta. Corta, corta. 0, 0, 0, 0, né? Um de cima com um de baixo. 3 vezes 15, 45. Então, eu tenho 60 mais 45, que é exatamente 105. Só para dar uma relaxada. Ok. Questão 4. Essa aqui é legalzinha para a gente treinar aqui o detalhe. Em uma loja, em liquidação, decidiu baixar todos os preços em 10%. Então, primeiro baixou em... Baixar, né, em 10%. No mês de março, já foi em março. Frente à diminuição dos estoques, a loja decidiu reajustar os preços em 10%. Em relação aos preços praticados antes da liquidação de janeiro, pode-se afirmar que no período considerado houve... Josimar, baixou 10, aumentou 10, acho que não aconteceu, foi nada. Será? Será? Novamente, qual é o preço da mercadoria? Não me falou nada. Então, já que não falou nada pra gente, qual é o pensamento? Vou simular. O preço custava R$100. Beleza? É melhor fazer assim. Então, em janeiro custava R$100. É o valor que eu gosto de simular. Mas aí, os preços fizeram o quê? Baixaram. Baixou quanto? 10%. Então, menos 10%. Beleza? E custou, agora, tira 10% aí, R$90. Mas aí, os estoques diminuíram. E ela agora decidiu reajustar em quanto, hein? 10%. Mas esse reajuste é em cima de 100? É em cima de 90. É o novo referencial. Custava 100, tirei 10%, passou para 90. O meu referencial, ele mudou. Isso que é importante. O acréscimo agora... 10% novamente, não é em cima dos 100, é em cima dos 90. E aumentar 10%, já aprendemos, é multiplicar por 1,1. Ou então calcula, quanto é que é 10% de 90? É 9. 90 mais 9, 99. Ou, o que é aumentar 10%? É multiplicar por 1,1, que já aprendemos. Então, 90 vezes 1,1 passa para... R$99. Beleza? Aí ele fala o seguinte, em relação aos preços praticados antes da liquidação, que eram R$100, o que aconteceu nesse período aí? O que aconteceu é que eu saí de 100 e passei para 99. Aí uma observação bem legal. Toda vez que você simular o número 100, eu simulei o número 100. De 100 para 99, abaixou R$1. Mas quando você simula o número 100,
a sua resposta já sai em porcentagem. Por isso que é bom simular o número 100, que a resposta já sai em porcentagem. Então houve o que? Uma queda de 1%. Beleza? Houve uma queda de 1%. Então, simulei o número 100, a resposta já sai em porcentagem. Abaixou R$1, sim, mas como eu simulei o 100, já sai em porcentagem. Beleza? Questão 5. Opa, essa é boa. Da ESAF, AFC. Questão 5. Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. Beleza? Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram foi. Vem cá comigo. Esse tipo de questão aqui, eu vou primeiro fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo, depois eu respondo ela. Essa aqui confunde muita gente. Beleza? Confunde muita gente. Não, eu vou só explicar essa mesmo. Eu vou fazer um material complementar para a gente ganhar tempo. Fazer diferente. No material complementar, eu vou colocar o exemplo que eu ia fazer aqui, mas eu vou colocar comentado. Tá? Deixa eu te explicar. O que aconteceu foi o seguinte. Naquele aquário, tinha peixes amarelos e peixes vermelhos. 80% eram amarelos, 20% eram vermelhos. Teve uma doença, aconteceu uma doença ali, onde só morreram peixes amarelos. Os vermelhos permaneceram intactos. Beleza? Aí fez uma nova contagem. E percebeu que 60% dos peixes ali vivos, né, eram amarelos. A pergunta é, qual a porcentagem de peixes amarelos que morreram? Eu quero falar para você o seguinte. Teve até um amigo meu, até oficial da Polícia Militar, que a sobrinha dele estava estudando para concurso, e mandou essa questão. Não essa, mas no mesmo esquema, porque confunde. Vou te explicar. Pensa comigo. Como é que elas acontecem, Josmar? Eu tenho duas partes. Homens e mulheres, peixes amarelos e peixes vermelhos, correto? Uma questão do Banco do Brasil. Tinha a empresa A e a empresa B. E acontece, sabe o quê? Sempre só muda um lado. Esse lado mudou, o outro não mudou nada. Correto? Aqui eu vou fazer um exemplo no material complementar, vai ser assim. Tinha homens e tinha mulheres. Numa sala, numa reunião. Só saíram homens e as mulheres ficaram quietinhas ali. Quantos homens saíram para que tantos por cento das pessoas remanescentes agora fossem mulheres, por exemplo? Aqui tem peixes amarelos e vermelhos. Mas só morreram amarelos. Os vermelhos ficaram quietinhos. É sempre dessa maneira. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Existe o valor relativo e o valor absoluto. Agora é importante essa questão, viu? Eu quero que você preste atenção. Um valor relativo, esse é o grande detalhe. Se souber isso, a questão vai acabar aqui em 3 linhas. Porcentagem não é conta. Porcentagem é interpretação. Ida e a volta, ponto de partida, referencial e isso aqui. São essas 3 situações, resumindo. É mais ou menos assim, ó. Pensa comigo. Em uma sala, tem homens e tem mulheres. 20% são homens. Quantos são mulheres? 80%. Josmar, agora 30% são homens. Quantos são mulheres? 70%. 40% são homens. Quantos são mulheres? 60%. 50% são homens. Quantos são mulheres? 50%. Você está percebendo que quando eu mudo um valor relativo, o outro muda? 60%, lá é 40%. 50%, agora passou para 50% lá. Aqui é 30%, passou para 70% lá. Aqui é 60%, passou para 40%. Ou seja, um valor relativo altera outro valor relativo. Valor relativo é porcentagem, né, gente? Então, um valor relativo altera outro valor relativo. Isso é que eu tenho que perceber.
Mas Josimar, esquece relativo, vamos passar para os absolutos. Aqui tem 30 homens e lá tem 70 mulheres. Josimar, saíram homens numa sala, tem 30 homens e 70 mulheres. Saíram 10 homens da sala, ficaram quantas mulheres? 70. Saíram mais 5 homens da sala, quantas mulheres? 70. Saiu um homem da sala, quantas mulheres ficaram na sala? 70. Ou seja, um valor absoluto não altera o outro valor absoluto. 30% homens, 70% mulheres. Agora ficaram 20% de homens. Quantas mulheres? 80. Um relativo altera outro valor relativo, mas um valor absoluto não altera o outro. Esse é o raciocínio que eu tenho para essas questões. Quando a banca vem, tem uma parte, tem a outra. Só mudei uma parte, Josimar, a outra não mudou. O raciocínio é, se eu tenho duas partes, o relativo aqui altera o relativo aqui, mas o absoluto aqui não altera o absoluto aqui. Aí você faz todas. Me acompanha. Aí fica legal, quer ver? Olha só. 80% dos peixes são amarelos. 20% são vermelhos. Em momento algum trouxe valor absoluto, então eu vou simular como eu já te ensinei. Naquele aquário nós temos 100 peixes. Desses 100 peixes, relativo, hein? 80% são amarelos, 20% são vermelhos. Esse 100 aqui é valor absoluto, então eu vou calcular aqui o valor absoluto. Se 80% são amarelos, então lá dentro eu tenho quantos peixes amarelos? Eu tenho 80 peixes amarelos. Se 20% são vermelhos, de 100, então eu tenho 20 peixes vermelhos. Então vem cá comigo, olha só. Desse lado aqui são os valores relativos, porcentagem. Aqui são os valores absolutos. Eu simulei o 100 por quê? Porque a questão não me trouxe valor absoluto. E eu não sou bobo, simulo o número 100. Aí aconteceu uma doença misteriosa que só matou peixes amarelos. Beleza? Então, o valor relativo mudou. 60% agora são amarelos. Então, o relativo mudou. Então, aconteceu o seguinte. Vem comigo. Verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Então, aquilo que era 80 passou para 60 amarelos. Aí eu pergunto para você, qual é o novo valor relativo dos peixes vermelhos? Vem cá comigo. Ó, quando 80% eram amarelos, 20% eram vermelhos. A doença aconteceu, só morreram peixes amarelos, agora eu tenho uma nova porcentagem, 60% valor relativo. O meu todo em porcentagem é 100%. 80 mais 20 dá 100. Se aqui eu tenho 60% amarelos, qual vai ser a porcentagem de vermelhos? 40. Porque um relativo altera outro relativo. Então aqui eu tenho 40. Beleza. Aí você está entendendo. Ó, 80, 20, 60, 40. Porque um relativo altera outro. Agora, olha que legal. Vamos para os valores absolutos. Eu tinha 80 peixes amarelos vivos no aquário. Morreram peixes amarelos. Eu não sei quantos foram. Só que os vermelhos, não morreu mas nenhum vermelho morreu. Então esses 20 peixes vermelhos alteram alguma coisa? Não. Os 20 continuam sendo 20. Quantos peixes amarelos morreram? Eu não sei ainda. Vou calcular aqui agora quantos tem. Ou seja, vem cá. Esses 20 peixes vermelhos, lá do começo, não morreu nenhum. Então esse absoluto, que é 20, continua sendo 20. No aquário ficou isso aqui. 60 peixes amarelos no aquário é que estão vivos. Vou calcular aqui agora. Um relativo altera outro relativo.
mas os que morreram amarelos, os 80 aqui, o que aconteceu com peixes amarelos, não alterou os 20 vermelhos, porque um absoluto não altera outro absoluto. Eu tinha 80 amarelos, eu não sei quantos que eu tenho agora, vou calcular, mas esses 20 vermelhos continuam sendo os 20 vermelhos, porque um absoluto não altera outro absoluto. A questão morre numa regrinha de 3. 60% dos peixes no aquário são amarelos. Eu vou calcular quantos peixes amarelos eu tenho no aquário agora. Tá vendo que massa? Só isso aqui. Interpretação. Vem comigo? Regrinha de 3, multiplica cruzado. 40 vezes x, 40x. Que é igual 60 vezes 20, 1.200. Corta 0 com 0 para ficar mais bonitinho. Passo 4 dividindo. 30. Absoluto. Nós temos 30 peixes amarelos vivos. Correto? Nós temos 30 peixes amarelos que estão vivinhos. Porque esses 60 aqui foram os remanescentes. Verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Então, estou calculando o quê? Quantos peixes, né? Que é 60% aqui, vivos, amarelos. Beleza, então nós temos 30 peixes vivos, né? Que são amarelos, estão no aquário. Mas olha a pergunta qual é. A pergunta foi: sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram. Eu quero saber quantos peixes amarelos morreram. Eu quero o percentual. Josimar, nós tínhamos 80 peixes vivos no aquário que eram amarelos. Nós temos agora 30 peixes. Então o pensamento é: nós tínhamos 80 peixes vivos, né? Amarelos, estou falando, né? No aquário. Agora nós temos quantos peixes? Nós temos 30. Quantos morreram? Morreram 50 peixes amarelos. Só que ele não perguntou em valor absoluto, ele quer em percentual, ele quer porcentagem. Então, quantos por cento que morreram? Então, você fala o seguinte: eu tinha 80 peixes, então 80 equivale a 100%, que são os peixes amarelos. Morreram quanto? Morreram 50. E eu quero saber quanto é que isso corresponde em porcentagem. Beleza? Então, 80 vezes x, 80x, 50 vezes 100, 5.000 corta. Correto? Então, 500 por 8 vai dar 62,5%. Então, 62,5% é o percentual de peixes amarelos que morreram. Beleza? Olha que questão bacana, gente. Demais até. Qual é o segredo aqui? 80-20, 60-40. Porque um relativo altera outro relativo. 80, morreram alguns, mas os vermelhos permanecem os mesmos. Beleza? Porque um relativo altera outro relativo. Mas um absoluto não altera outro absoluto. Isso aqui é uma questão muito importante. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Fazer mais um aqui. Fala o seguinte. Em 2015, as vendas de uma empresa foram 60% superiores a 2014. Vamos lá comigo aqui, ó. Em 2015, as vendas de uma empresa foram 60% superiores às de 2014. Em 2016, as vendas foram 40% inferiores a 2015. Então, eu tenho 2014... Então, vamos aqui, 2014... né? 2015... 2016. Então, em 2015, as vendas de uma empresa foram 60% superiores a 2014. Então, vamos colocar o seguinte: aqui em 2014, eu vou simular que vendeu 100, sem objetos, sem mercadorias. Correto? Aí em 2015, foi 60% superior. 60% superior é 60% a mais, vai multiplicar por 1,6. Né? Então vai passar para quanto? Para 160. Concorda comigo? Então daqui para cá, mais 60%. Beleza. Em 2016, as vendas foram
40% inferior a 2015. Então, em 2016, daqui para cá, foi o quê? Inferior, foram 40% inferior. Então, menos 40%. Correto? Menos 40%. Correto? Então, esse menos 40%, o que a gente aprendeu? 40%, vamos lá, rapidão. Fator 1 menos 0,4, ou seja, 0,6. Correto? É só multiplicar por quanto? 0,60. Então, vai ser 160 vezes 0,6. Correto? Então, vai dar o quê? 96. Tá bom? Só para a gente poder ilustrar melhor, daqui para cá, eu multipliquei por 1,6, que é aumentar 60%. Daqui para cá, Josimar, tirar 40% e vou multiplicar por 0,6. Tá bom? 96. Beleza. Aí assim, ó, aí continua aqui, ó. A expectativa para 2017 é de que as vendas sejam 10% inferiores à de 2014. Então, daqui para cá é que a venda, olha que questão legal, hein? Gostei. Daqui para cá é que as vendas sejam inferiores a 10% em 2014. Então, 10% a menos de 100, tirando 10% passa para quanto? Para 90. Concorda comigo? Então aqui vai ser, vou colocar mais bonitinho, tá feio. Vou colocar de vermelhinho. 10% a menos. Se é 10% a menos de 100, então vai ser quanto? Vai ser 90. Beleza. Tá ok, vamos continuar a leitura. Se for confirmada essa expectativa, olha que legal, de 2016 para 2017, opa, que eu quero, ó. De 2016 para 2017, as vendas da empresa vão, ou seja, você já tem os valores. De 96 para 90 vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? Não é isso? Aí eu quero que você perceba. Esse aqui é meu ponto de partida. De 96 para 90, diminuiu quanto? Regrinha de 3. 96, você vale 100%, cara. E de 96 para 90, diminuiu quanto? 6 em absoluto, 6 reais. Esses 6 reais corresponde a quantos por cento? Tá percebendo? Eu não usei X, não usei Y, simulo o número 100. Fica bonito. Beleza? Então vem comigo. Então vou fazer uma regrinha de 3 aqui agora, ó. Então eu falo 96 vale 100%. Beleza? Aí eu faço, diminuiu 6 reais. Então 6 corresponde a qual diminuição? Regrinha de 3, sempre diretamente, sempre você vai cruzar porque é porcentagem. 96 vezes x, 96x, 6 vezes 100, 600. Então vai ser 600 por 96. Beleza? Que vai dar certinho 6,25. Então vai ter uma diminuição, beleza? Uma diminuição de 6,25. 6,25. Então, resposta letra A. Ok, gente? É isso aí. Correto? Já deu nosso tempo aqui. Fazer o seguinte com vocês. Osmar, eu iria fazer aqui, vou deixar para casa, né? Não, no material complementar nós teremos mais questões, tá ok? Para você estar treinando. Vou colocar algumas questões comentadas também. E para você treinar. Mas é isso que eu quero de você. É perceber. Vou simular o número 100. Fator de aumento. Multiplico por 1 ponto alguém. Quero diminuir 0 ponto alguém. A ida e a volta depende do referencial. Beleza? E o meu referencial é meu ponto de partida que sempre vale 100%. Tá ok? Um grande abraço. Vá no material complementar depois. Tem questões para vocês fazerem, para vocês treinarem. Tem o nosso fórum de dúvida. Vou colocar algumas questões comentadas para poder facilitar para a gente também. Tá ok? Mas a ideia é essa. Porcentagem pode estar dentro de vários contextos. Correto? Mas o grande lance é esse. Porcentagem, ponto de partida, vale 100%. Um grande abraço e até o nosso próximo assunto. Valeu!